Então, acho que o compromisso bom é assim, né? Breve, mas que bem ouvido, bem falado, e a gente tem horário para iniciar e horário para terminar. Então, só queria novamente agradecer a presença de todos, dizer que nós tivemos um evento anterior, né, Salum, onde falamos também, discutimos sobre a nova lei de seguro, que foi também em casa cheia, lotamos o auditório, foi muito bom. E teremos dia 21 de agosto, que eu estou dizendo aqui que é uma surpresa, que a gente vai ter uma mesa redonda, onde todos vocês adorarão o tema que a gente vai levar também. Então, anotem essa data, dia 21 de agosto, o encontro que a gente vai ter, tá bom? Muito obrigado, tenha uma excelente palestra, muito obrigado novamente pela sua presença. Contem com a gente do CVG, estamos todos juntos aí, que tenhamos aí um excelente dia, boa semana e um excelente mês. Um abraço. E vamos seguir aqui, primeiramente, para cumprir uma formalidade, eu peço a licença de 1 minuto, para a gente registrar a assembleia que ocorreu hoje. Então eu queria chamar aqui a Joana Barros, atual vice-presidente e diretora administrativo-financeiro da gestão anterior, que registrará brevemente a assembleia. Joana. Aqui está. Palmas para a Joana, por favor. Bom dia a todos, gente. Realmente eu estou aqui para fazer uma formalidade do processo aqui, mas quero desejar a todos um bom almoço, um bom evento. Realmente o assunto interessa muito, né? A gente quer o seguro de vida. Quando vê o SUSEP falando de seguro de vida, a gente quer participar bem de perto, né? Bom, sejam bem-vindos então ao evento. Seguindo a formalidade, eu informo que as contas do ano fiscal de 2024, como rege o Estatuto, são analisadas mensalmente pelo contador e pela diretoria e foram aprovadas pelos membros da Comissão Fiscal, em reunião realizada no dia 9 de maio, refletindo rigorosamente a situação financeira e patrimonial do CVG São Paulo. Tá? Todos os documentos permanecerão arquivados na sede do CVG pelo período determinado em lei e fica sempre à disposição dos associados e órgãos públicos em geral, se vocês precisarem ou quiserem ter mais acesso à informação, tá? Muito obrigada. Obrigado, Joana. Vamos dar sequência. E antes eu gostaria de registrar a presença das seguintes autoridades. Tá? Fernando Simões, diretor do Sindseg São Paulo, Sindicato das Seguradoras de São Paulo. Felipe Souza, presidente Latam do MDRT Brasil. Álvaro Fonseca, mentor CCSSP, Clube de Corretores Seguros de São Paulo. Augusto Esteves, presidente da UCS, União de Corretores de São Paulo. Marcos Mota, mentor do CCS-OR, Clube Corretores Osasco e Região. Jorge Barbosa, presidente da Câmara Cor. Temos também Kátia Guiral, vice-presidente da UCS, União de Corretores de São Paulo. Alexandra Munhoz, diretora de Ética e Cultura da CCS-ABC. E Ricardo Montenegro, presidente da Conseg São Paulo. Aproveitar também para agradecer a presença aqui dos nossos conselheiros do CVG São Paulo, Dilma Bantim, Ronaldo Megda e Silas Casarraia. E para finalizar os agradecimentos, e Márcio Batistucci, que também está aqui hoje, perdão. Agradecer também à imprensa especializada que sempre nos acompanha, sempre nos prestigia, então o nosso muito obrigado. E vamos direto aqui ao ponto, né, que é o nosso tema de hoje, que é falar com a SUSEP. Temos aqui a Júlia Normandi Lins. Eu vou ler brevemente o currículo dela e vou chamá-la aqui ao púlpito. Júlia Normandi Lins, diretora de Infraestrutura de Mercado e Supervisão de Conduta da SUSEP, graduada em Direito pela Universidade Federal de Alagoas, possui mestrado em Direito Econômico pela USP e é doutoranda em Desenvolvimento Econômico na Universidade de Campinas, de São Paulo. Possui experiência de 10 anos atuando na área de seguros. Então eu gostaria de uma salva de palmas para a Júlia, por favor, para trazer para a gente o tema Inovação Política Nacional de Acesso ao Seguro e o Seguro de Vida. Muito obrigado, Júlia, por ter topado participar aqui com a gente hoje. E eu passo a palavra para você, por favor. Bom, boa tarde a todos e a todas. Primeiro, agradecer aqui na presença do Mundim, na pessoa do Mundim, esse convite aqui destinado à SUSEP para falar
com tão importantes pessoas aqui do mercado segurador em sentido amplo, né? Acho que do ponto de vista da SUSEP é sempre importante que a gente ocupe esses espaços, que a gente mostre aqui para o mercado como é que a SUSEP ela tem atuado em determinadas frentes, né? O tema acesso, inovação e seguro de vida é um tema estratégico aqui do ponto de vista institucional da SUSEP. Não à toa, esse tema foi bastante discutido no nosso grupo de trabalho de Política Nacional de Acesso ao Seguro, que se deu ali no segundo semestre do ano de 2024 e que a gente está agora colhendo esses frutos, né? Vamos lá. Quando eu iniciei aqui a minha fala relacionada ao acesso ao seguro e à inovação, esse foi um tema, de fato, bastante debatido. Deixa eu botar aqui o tempo, porque senão eu vou ficar até 2 horas da tarde. Vou te ajudando também. Obrigada. Quando a gente menciona acesso ao seguro, inovação e seguro de vida, remete-se aqui na SUSEP muito à discussão que a gente teve, como eu mencionei, no fim do ano passado, no âmbito do Grupo de Trabalho de Política Nacional de Acesso ao Seguro, né? Naquele grupo, a gente reuniu diversas entidades públicas, privadas, relacionadas ao mercado de seguro, seja de forma direta, seja de forma indireta. Então, de fato, a gente reuniu ali uma gama de pessoas que estavam dispostas a conversar sobre acesso ao seguro, né? Esse grupo de trabalho durou pouco mais de 2 meses. Ele gerou, ao fim, um relatório final que está disponibilizado no site da SUSEP e demais mídias. E o ponto que eu quero chegar com relação a esse grupo de trabalho foi justamente uma postura ali da SUSEP que a gente vem encampando ali desde o início da nossa gestão, que é a abertura desse diálogo, né? Trazer as pessoas aqui para discutirem previamente a própria colocação do problema, né? Aquelas questões que envolvem ali um tema específico, né? Isso se deu no âmbito do grupo de trabalho do Novo PAC, na industrialização, para discutir os seguros ali que dão suporte ao desenvolvimento econômico. E, na sequência, também teve um grupo de sustentabilidade, teve outro grupo de segurança cibernética, mas o grupo de acesso ao seguro, que particularmente eu coordenei, no âmbito da Diretoria de Supervisão de Conduta e Infraestrutura de Mercado, ele é bastante relevante, eu acho, quando a gente fala de seguro de vida, né? Porque a gente não consegue falar de acesso ao seguro sem ter em mente esse instrumento de proteção financeira, de proteção sucessória, de planejamento familiar tão eficiente que é o seguro de vida e o quanto ele ainda é inacessível por grande parte da população, né? Então, nesse grupo de trabalho, a gente separou ali diversos subgrupos para tratar de temas específicos. Desses temas específicos, a gente chamava também o que a gente considera de pessoas vinculadas à economia real, não necessariamente pessoas ali que tinham uma relação direta com o seguro, justamente para a gente ter a percepção do que essas pessoas entendiam pelo seguro, né? Qual o ponto que estava pegando ali para aquela fração populacional que a gente separou nos subgrupos e que seria relevante para discutir com o mercado e diversos outros integrantes, inclusive entidades públicas e outros reguladores. Então, nesse tempo, em todas essas discussões, o tema de seguro de vida e o tema de inovação também foi exaustivamente debatido, né? Acho que quando a gente fala de política nacional de acesso ao seguro, e aquele grupo ele serviu, na verdade, para subsidiar a SUSEP no futuro para a criação dessa política, a gente fala basicamente que o grupo ele teve ali 4 objetivos principais, né? O primeiro seria justamente discutir como é que seria viabilizada essa ampliação do acesso da população para os produtos securitários, de previdência, de capitalização, especialmente os produtos relacionados ali à proteção básica, né? Que o seguro de vida ele pode ser facilmente incluído nessa cesta de produtos ali que estão à disposição da população, que são mais acessíveis do ponto de vista de linguagem, de necessidades e são mais palatáveis ali para a população de uma maneira geral. Um outro objetivo também era discutir como é que o acesso ao seguro ele seria viabilizado do ponto de vista institucional, né? Seria necessário aqui, do ponto de vista da SUSEP, a gente reduzir algumas barreiras regulatórias, a gente discutir como é que determinados produtos eles podem ser incluídos em programas sociais, na seguridade social, no ponto de vista ali do Estado, do governo, da regulação, da tributação, enfim, como é que esses temas poderiam ser discutidos em âmbito mais macroeconômico, né? Como é que o seguro, de uma forma geral, ele está incluído nesse pacote ali de medidas regulatórias e estatais também à disposição. Um outro ponto foi muito levantado no grupo de trabalho,
foi justamente um dos instrumentos para viabilizar esse acesso, que seria a própria educação securitária, né? A SUSEP, ela passou a exercer a presidência do Fórum Brasileiro de Educação Financeira, e com isso o diálogo sobre a educação securitária dentro da SUSEP e na sociedade ele se intensificou, né? Na semana passada a gente teve aqui a Semana de Educação Financeira, foi uma semana muito rica, e novamente o tema seguro de vida e demais instrumentos ali, por exemplo, de índole previdenciária, eles foram debatidos com muita intensidade nesse âmbito, justamente por entender que a população ela precisa, por meio da educação securitária, isso envolve Estado, isso envolve entidades privadas, começar a trabalhar com esse tema com mais intensidade ainda, né? E também um outro ponto que foi objetivo ali da nossa discussão sobre política nacional de acesso ao seguro foi justamente o desenvolvimento de produtos adequados à realidade da população brasileira, né? Como é que alguém que está comercializando um seguro, seja um representante, seja um corretor ou a seguradora, ela pode olhar para aquele consumidor que é a população brasileira, que tem traços específicos, tem traços populacionais específicos, e adequar aquele produto a essa realidade, né? E nesse ponto, a gente nota por meio do relatório, por meio da discussão, que é basicamente um diagnóstico, que ali está traçada mais ou menos uma estratégia institucional de longo prazo, obviamente, que envolve muitos produtos de índole inclusiva, né? Seguros inclusivos, microseguros, são coisas diferentes, mas todas elas fazem parte ali dos instrumentos que a gente tem à disposição para conseguir fazer com que a população ela acesse mais esses produtos aqui que estão à disposição delas no mercado, né? E nesse ponto específico, agora tratando propriamente do seguro de vida, acho que vocês sabem muito melhor do que eu, mas o seguro de vida ele exerce justamente esse papel, que é o papel, acho que primeiro evitar a descapitalização das famílias, né, quando elas se deparam ali com um evento morte, com um evento doença grave, com um evento ali que impossibilite aquele ente de fato exercer as funções que anteriormente exercia, né? Então ele evita essa descapitalização, ele protege também no âmbito dos empreendedores individuais a questão da ausência de amparo previdenciário, a ausência de direitos sociais ali que são majoritariamente concedidos a trabalhadores formais. Então, quando a gente fala de microempreendedores, a gente vê aquelas pessoas que estão no mercado atuando como trabalhadores, mas não têm ali os benefícios sociais decorrentes da CLT e todos os benefícios empresariais que podem ser concedidos. Então, a gente tem ali o seguro de vida nesse espectro e também o seguro de vida como complemento da própria Seguridade Social Pública, né? De forma a funcionar como um dos pilares aqui da proteção social privada. E aí o que a gente pode extrair do GT quando a gente fala do seguro de vida? A gente teve um subgrupo específico que foi seguro e subrepresentados, né? Foi discutir como é que o seguro ele era visto pelas populações subrepresentadas. A gente teve um foco mais intenso sobre a situação das mulheres e a situação também de pessoas com deficiência. Então, ao focar, por exemplo, ali na situação das mulheres, foram levantadas muitas questões, majoritariamente relacionadas ali à própria personalização de produtos, né? O seguro de vida ele foi visto justamente como um produto ali que, acumulado com algumas assistências, ele poderia servir de fato como um mitigador de desigualdades relacionadas ao público feminino, como, por exemplo, a inserção de coberturas ou de assistências que olhem para uma mãe solo, que olhem para aquela mulher e entendam a realidade prática dela, entendam qual tipo de cobertura está adequada àquele modelo de vida que é muito peculiar. Também ainda falando de mulher, a gente debateu bastante a questão da violência doméstica, né? Como é que o seguro, ele poderia, especificamente o seguro de vida, conter também ali assistências que não só prevejam um apoio à vida da mulher, mas também um apoio propriamente jurídico aos casos em que essas mulheres elas sofrem algum tipo de abuso, seja físico, seja psicológico, né? No caso das pessoas com deficiência, por exemplo, a gente também discutiu bastante, agora muito mais voltado para aspectos discriminatórios, né? Como é que essas pessoas elas são alijadas em determinados momentos do mercado simplesmente por possuírem uma deficiência, sendo que muitas vezes essa deficiência não tem qualquer relação com a sua expectativa de vida, ou mesmo com quando você vai olhar o risco de morte, ela também não está relacionada, ela não é levada se leva em conta a população em sentido amplo, né, e a própria mutualidade. Então, no âmbito das pessoas com deficiência, essa discussão
ela foi mais intensificada no âmbito da discriminação, né? E o quanto essa população é enorme aqui no Brasil e não consegue ter a assistência necessária, muitas vezes por causa de uma discriminação mesmo, a sua condição de vulnerabilidade, né? E o seguro de vida, por exemplo, a gente teve ali um representante da ANA-PCD, e o seguro de vida, ele foi mencionado com muita ênfase, porque de fato foi alegado ali pelos representantes que existia uma dificuldade muito grande de acesso, e houve ali também propostas relacionadas a essa associação que vinculavam o seguro de vida à própria Seguridade Social Pública, né? Como é que o seguro ele poderia ser enquadrado ali no pacote disponibilizado pelo setor público assistencial a essas pessoas, né? Então esse é um tema bastante interessante e que a gente entende aqui enquanto SUSEP que poderia ser tratado obviamente no âmbito governamental, né? Essas foram as questões relacionadas aos grupos subrepresentados que a gente pode ter aqui em mente quando a gente fala de seguro de vida. Quando a gente passa aqui para o subgrupo que a gente discutiu, que tratou especificamente de população de baixa renda, a gente convidou um professor da FGV responsável por um trabalho ali em conjunto com o Banco Central que se referia justamente ao acesso de crédito por população. Então ele tentou trazer a discussão aqui para o âmbito dos seguros, né? A reunião abordou muito os impactos do Bolsa Família, os impactos do PIX por meio da inovação tecnológica e também o superendividamento, né? Que é quando esse acesso a determinado produto ele é de tal forma democratizado que muitas vezes ocorrem ali deficiências estruturais no meio do caminho que acabam fazendo com que aquele acesso massivo ele tenha que ser cuidado pelo regulador e eventualmente pela lei também e por todas as instituições que protegem o consumidor, né? Então, nesse momento da população de baixa renda, o que mais se discutiu relacionando-se ao seguro de vida foi justamente a questão do seguro de vida ser um instrumento intergeracional de estabilidade, né? O quanto o seguro de vida para aquelas pessoas de baixa renda ele é relevante quando a gente fala ali de pessoas que tem naquele ente que é o ente provedor, seja uma mulher, seja um homem provedor da casa e de repente é acometido por um fator inesperado, um acidente inesperado e aí a família fica desamparada, né? Óbvio que isso acontece com um efeito mais drástico nas populações de baixa renda que normalmente não possuem uma poupança ali, seja previdenciária, seja uma poupança, um investimento apto a lidar com essas mudanças bruscas que tem na vida, né? E essas mudanças bruscas às vezes nem importam num valor monetário tão alto assim, né? Às vezes para essas pessoas basta uma assistência ao funeral, basta ali uma indenização para que pelo menos nos próximos meses ela consiga dar conta daquele infortúnio, daquele resultado perante as finanças, né? E também, como eu falei antes, também no grupo de população de baixa renda discutiu-se muito uma espécie de pacote de microfinanças em programas sociais relacionados ao governo, como seria o caso do Bolsa Família e outros programas ali que poderiam ter um seguro de vida acoplado ou algo nesse sentido, né? Na sequência a gente teve um subgrupo também que discutiu os microempreendedores. Quando a gente fala de acesso para microempreendedores, como eu falei, a gente tem muito esse imbricamento, né? Essa relação muito próxima entre o que é um microempreendedor e o que é um trabalhador, né? Então, como eu falei antes, discutiu-se muito essa questão da informalidade, aquela pessoa que ela está ali, ela tem seu salário, mas ela não consegue acessar benefícios sociais decorrentes de uma relação trabalhista, por exemplo, de uma relação empresarial ali. Então, de fato, aquela pessoa ela tem uma fragilidade e uma vulnerabilidade muito grande com relação à assistência, e o seguro de vida para aquela pessoa seria um alimento, um elemento da mesa. Um elemento essencial para que aquelas pessoas conseguissem dar continuidade aos seus empreendimentos, aos seus microempreendimentos, né? E também, obviamente, todo o tema da educação financeira, ele norteou as discussões ali de todos os subgrupos do grupo de trabalho, né? E quando a gente fala de educação financeira, a gente passa muito por linguagem, né? Por acesso. Não adianta a gente aqui propor todo um pacote, todo um sistema voltado para a educação financeira das pessoas se a gente não tem uma melhoria na qualidade de linguagem, né? Como é que essas informações sobre o seguro ela é repassada para essas pessoas que vão acessá-lo, né? E quando vão acessá-lo, porque a gente tem também
esse ponto relacionado à educação financeira, né? É o que acontece depois, o que acontece quando essa população ela está educada financeiramente para acessar aquele seguro, ela vai conseguir acessar, ela vai ter acesso de fato a prêmios que sejam compatíveis com a sua renda, com a sua capacidade ali de honrar com aqueles compromissos. Então, eu acho que a discussão sobre a educação financeira, do ponto de vista do seguro, ela ainda precisa ser bastante explorada, e não só do ponto de vista da educação, mas do ponto de vista também do próprio acesso, né? Não basta a gente ter ali vários programas de implemento de educação financeira se a gente não tem produtos ali acessíveis àquelas pessoas que a gente está se propondo a educar, né? Então, eu acho que isso é bastante relevante quando a gente fala de acesso ao seguro. E como é que a inovação ela se relaciona a esse acesso? Isso foi bastante discutido também em todos os subgrupos do grupo de trabalho. A transformação digital ela é inevitável e ela está em todos os produtos, né? No seguro de vida propriamente dito, a gente tem ali um contexto muito, muito inovativo. Eu me lembro que assim que eu entrei na SUSEP, eu me deparei com muitas questões ali, inicialmente era na Coordenação Geral de Estratégia, e eu estava lidando também com um ambiente de sandbox regulatório, né? E nesse ambiente também tinha uma empresa, uma entrante, que ela tinha um produto ali de seguro de vida que foi muito curioso para mim, bastante inovador, que era um seguro que uma das coberturas era um vídeo que era deixado pela pessoa falecida ao beneficiário. Então isso eu fiquei bem impressionada. Obviamente não sei se isso, a empresa não deu continuidade, mas foi bastante interessante ver a criatividade das pessoas com relação ao que pode ser oferecido no âmbito de um seguro e no âmbito de um seguro de vida, né? Então eu acho que a tendência é que ideias como essa elas sejam multiplicadas, né? Obviamente é algo inusitado quando a gente vai pensar de um vídeo, mas é atrativo para determinado público, e eu acho que a ideia é justamente fazer com que pessoas diferentes, pessoas que não estão acessando, que não têm costume de acessar o mercado, elas consigam se sentir atraídas por esse mercado de alguma forma, como a gente não tem conseguido com tanto sucesso até então, né? Então, no contexto do acesso ao seguro, a inovação ela entra como esse elemento democratizador, né? A digitalização ela faz com que as pessoas elas consigam acessar o seguro do seu celular, elas consigam olhar o seguro numa propaganda ali do Instagram, no TikTok. Então, de fato, tem que se olhar para esse consumidor que está cada vez mais exigente e cada vez mais exigente com relação aos processos de jornada do cliente, né? Ele está cada vez mais querendo que essas empresas se digitalizem. Muitas vezes, se essas empresas não estão digitalizadas, eles fogem para outro mercado, eles vão para outro lugar. Muitas vezes, se um aplicativo ele dá um primeiro erro, também o consumidor ele já sai daquela questão, porque a experiência com o cliente, de fato, ela tem sido muito relevante para essas pessoas. E quando a gente fala de populações de baixa renda e populações de desassistidas, ainda assim é um fator também bastante relevante quando a gente vai falar de seguro, né? Então, no caso de seguro de vida, a gente tem aqui muito frequentemente visto soluções digitais para contratação, né? Como a própria gestão de apólice, gestão de sinistro. A gente tem modelos personalizados ali de precificação que envolvem uma melhor avaliação de dados, uma melhor avaliação de risco, que consegue individualizar de uma maneira mais precisa aquele risco que está sendo subscrito, né? A gente tem seguros sob demanda também personalizados, com uma estrutura bastante voltada para a flexibilidade, para a duração e para aquela pessoa específica. E a gente tem também, que é bastante importante para esse público consumidor, que é a integração do seguro de vida com instrumentos de bem-estar e de prevenção ali ao evento morte, né? Então, isso é bastante frequente. Vou até me ater um pouquinho mais sobre isso. Recentemente eu participei de um evento e é isso, né? Quando a gente trabalha com seguro, a gente faz seguro em todo lugar, não tem jeito. E a gente faz cidade people ali do sexto sentido, é mais ou menos como a gente trata aqui o seguro, né? Eu vejo o seguro em todo lugar que me aparece pela frente. Então eu faço parte, não sei se vocês conhecem, daquele grupo de aplicativo do Gene Rats. Nesse grupo ali as pessoas, amigos, familiares, pessoas ali, colaboradores de empresas, eles criam esses grupos e ficam competindo ali para ver quem faz mais atividades físicas em um determinado período de tempo. Então pode ser muito danoso, né? Você pode ter ali um acidente por causa do excesso de exercício, que já aconteceu no grupo que eu participei. Ou você pode simplesmente levar aquilo como, de fato, um incentivo à melhoria do bem-estar e da qualidade de vida, né? E isso pesa muito para
para a minha geração, para a geração que vem vindo, que é bem-estar e qualidade de vida, né? As pessoas de fato têm procurado muito esse tipo de envolvimento de produtos com bem-estar e saúde. Eu acho que esse é um ponto bastante interessante a ser observado pelo mercado de seguros aqui, enquanto integrante até dessa geração, né? Você olhar um produto e ver que aquele produto de alguma forma vincula um aplicativo de bem-estar, vincula um serviço ali de bem-estar a ponto de você gamificar a coisa ou você torná-la ali mais próxima do cidadão, né? Porque aquele consumidor, ele não só procura o seguro no momento e logo de vida, né? Que é um momento muito delicado ali da vida, né? Você consegue, ao longo da sua trajetória enquanto cliente, utilizar o seguro de determinadas formas, né? Eu acho que esse é um dos grandes ganhos atualmente da digitalização, que é trazer o segurado muito mais próximo ali ao seguro, né? Fazer com que esse seguro ele esteja ali no dia a dia e o próprio Open Insurance tem também essa perspectiva, né? De fazer com que as empresas elas passem a se digitalizar cada vez mais, elas passem a estar cada vez mais presentes ali no dia a dia do consumidor e passem a oferecer serviços muito mais adequados e que façam com que o consumidor esteja próximo desse grupo, né? Bom, eu já perdi aqui o meu tempo. Esse meu relógio, ele foi criado para dar choque, mas ele não está dando, ele só está apitando. Mas basta de trauma por hoje, né? E aí, vou só concluir aqui. Eu acho que de fato o seguro de vida ele é um instrumento essencial quando a gente fala de política nacional de acesso ao seguro, quando a gente fala da função social do seguro, que é justamente fazer com que seja garantido àquela pessoa que está exposta a um risco uma proteção. Então, quando a gente fala de planejamento financeiro, quando a gente fala de planejamento sucessório, planejamento familiar, o seguro de vida ele é o primeiro instrumento, é o primeiro produto que aparece aqui no âmbito das discussões, justamente porque é um produto que ele consegue ser comercializado, na maior parte das vezes, a um custo acessível para as pessoas, né? Acho que cada vez mais isso tem se intensificado também, em parte por causa da inovação e da maior aferição possível por meio da substituição de riscos, né, do estudo de risco daquela massa de segurados e de beneficiários. Então, não tem como a gente falar de acesso à inovação sem a gente ter em mente que o seguro de vida ele é um produto que ele precisa ser mais ainda massificado, né, que ele precisa chegar às diversas populações e principalmente, né, aquelas populações que de fato elas precisam daquele capital segurado à disposição quando acontece algum infortúnio e justamente por não terem uma poupança ali necessária ou uma previdência para lidar com os gastos ali correntes do dia a dia. E, como eu disse, eu vejo o seguro em todo lugar e eu, quando eu fui preparar aqui a minha fala, eu me lembrei também de um livro que eu li há muito tempo e é um dos meus livros preferidos, que é o livro Intermitências da Morte, do José Saramago. E o livro ele é uma história muito hipotética, obviamente. Ele trata é uma ficção, é um romance, obviamente, e ele trata do aparecimento da morte, né? A morte simplesmente entra em greve e ninguém morre. E é interessante no livro porque ele começa a demonstrar os colapsos das estruturas ali que estão à disposição do mundo, né? Ele mostra o colapso do sistema de saúde, porque os leitos eles não deixam de ser ocupados. Ele mostra o colapso das instituições governamentais, das funerárias e da indústria de seguros de vida. Porque, enfim, é uma indústria que está ali justamente para lidar com a morte, né? Se ninguém morre mais, onde é que está o seguro de vida? E é muito interessante justamente porque ele coloca ali uma perspectiva que é para a gente pensar, ele coloca uma perspectiva muito crítica, que é justamente o fato de que tanto a indústria financeira, e agora falando um pouco mais da indústria de seguros e de seguro de vida que a gente está trabalhando aqui, que é justamente essa mecanização do seguro de vida, né? Essa percepção que as pessoas têm de que o seguro de vida ele é ali baseado na probabilidade de morte, que ele é, na verdade, um conjunto de cálculos estatísticos atuariais que vão precificá-lo e que você pode ou não ter direito àquele produto, né? Então, ele trabalha muito essa ideia de mecanização desse tipo de produto que tem uma função social e como a sociedade lida com aquilo, e também ele lida muito com a questão daquele risco inesperado, né? Como algumas instituições ali
do mercado e do Estado, elas estão pautando as suas decisões e as suas atividades em elementos de risco biológico, né? E aí a gente, obviamente, não precisaria citar aqui o exemplo da morte e da entrar em greve, porque eu espero que isso realmente não aconteça, mas tem um exemplo da Covid aí muito forte, que foi exatamente quando a gente viu quase que um sistema colapsar, o sistema de saúde, e vários outros sistemas ali que abarcam essa relação, né? Mas o ponto é que, diante dessas críticas, né, a gente reflete, né? Como é que a gente poderia responder a essa crítica, né? A mecanização de seguro, que isso afasta de fato as pessoas, né? E aí, refletindo aqui também, eu pensei em justamente a ideia de que o seguro ele deve ser mostrado para a população e para o mercado e para o Estado da forma como ele de fato é, né? A gente olha muito para o seguro de vida pensando na morte. Então a ideia seria não apostar na morte e apostar na vida, né? O seguro como sendo algo ali para que você mantenha aquela vida, que você mantenha o seu bem-estar, a sua qualidade e que você postergue o evento morte, né? Porque inevitavelmente ele vai acontecer. Então trazer o seguro muito mais próximo da vida do que na verdade pensar na morte, né? E o curioso é que esse evento todo eu falei na morte, né? Eu falei como o seguro é importante para o planejamento financeiro, para tudo isso, mas o seguro ele pode ser mostrado, o seguro de vida, como de fato algo ali a proteger as famílias, né? Você pensar na sua família, você pensar naquele ente querido que você pode deixar para trás e desamparado quando aconteceu o evento morte, mas sempre em mente que, na verdade, não seria uma aposta na morte, né? Mas uma fé na vida, né? E na vida dos outros, não sua, exatamente. E um outro ponto bastante interessante também a ser dado como resposta a essa crítica é justamente o fato de que o seguro, sendo mostrado da forma como ele de fato ele é um instrumento que ele tem que ser um instrumento justo, né? Ele precisa estar ali precificado de uma forma a não envolver discriminações de todo tipo. Ele precisa ser também um instrumento que ele possua uma linguagem clara, e ao possuir uma linguagem clara, ele também consegue fazer com que mais pessoas acessem, e também a questão humana ali relacionada ao seguro, que a gente tem falado muito, e é o seguro de vida, que é justamente o foco no seguro enquanto um instrumento de vida, né? Um instrumento ali que de fato ele está à disposição de um cidadão ou de uma cidadã para que ele seja ali usado para proteger aqueles entes que são deixados para trás, né? Então ele preserva de certa forma a vida de terceiros, né? Então eu acho que quando a gente fala de todos esses temas, e o Saramago, ele obviamente ele chega com todas essas críticas com muita ironia, com muita lucidez e também partindo do pressuposto de uma sociedade mais elitista, mais egoísta ali do ponto de vista. Então, de fato, as críticas elas são muito ácidas, né? Mas ao mesmo tempo ele deixa essa mensagem de reflexão, né? Mas como a gente, obviamente, não vou discordar do Saramago, mas como a morte, ela, espero eu, não venha a se aposentar ou entrar em greve ou morrer ela mesma, a gente tem que lidar com o tema da vida, né? A gente tem que lidar com o fato de que existe uma indústria, existe um mercado, existem consumidores que estão olhando para aquele produto e que esse produto ele precisa ser mais urbanizado, né? Ele precisa, de fato, ser mais visível nesse sentido, né? Retirar um pouco essa mecanização, essa questão de não oferecer um seguro porque o seu risco de fato muito alto, eu não consigo precificá-lo ou algo desse tipo e começar a oferecer produtos de fato mais acessíveis, né? Então o seguro ele deixa de ser de fato uma engrenagem mecânica e ele passa a ser um instrumento efetivo de proteção social, né? Eu acho que é isso. Muito obrigada aqui a vocês, passei bastante do meu tempo. Não, tranquilo. Posso me atrasar para o conselho diretor, senão não tem conselho diretor. Dá tempo de uma pergunta? Estou de olho aqui no horário justamente para não passar. A gente recebeu algumas perguntas, eu vou fazer uma. As outras que a gente recebeu, depois a gente vai encaminhar para a Júlia, para a Suzep. Eu já vou direto aqui. Você falou muito sobre inclusão e o caráter social nos seguros, em particular o seguro de vida, que é o que realmente nos une aqui hoje, né? Quais são as expectativas da Suzep no ambiente regulatório para tornar o seguro mais inclusivo? Mencionei bastante aqui a própria iniciativa no final do ano passado, que foi justamente colocar em pauta, em discussão,
a Política Nacional de Acesso ao Seguro, né, tanto em termos de geração de diagnóstico, como um ambiente em que as pessoas estavam livres para submeter a SUSEP proposições com relação ao seguro de vida. Eu acho que essa foi uma iniciativa bastante importante em termos de acesso e de visibilidade, né? De fato foi um tema bastante debatido e muitas pessoas às vezes me encontram e falam o quanto estão destrinchando aquele relatório do grupo de trabalho para tentar fazer com que os seus produtos eles sejam de fato mais acessíveis pela população. No âmbito da regulação, acho que também é mais visível a todos. Em 2024 a gente publicou 2 resoluções, né, que mais especificamente com relação ao seguro de pessoas. A gente tem a norma que tratou do VGBL, né, e do PGBL. A gente teve também as circulares que vieram a regulamentar essas resoluções. Então foram ali normas muito abrangentes, muito amplas, muito complexas, e que tendem a mudar e a fazer com que esses produtos eles tenham de fato uma personalização cada vez maior, com maior liberdade para se oferecer ali para os seus clientes, né? Em 2000, óbvio, tiveram outras também, mas eu acho que esses foram os pontos principais de 2024. Em 2025, como todos sabem, a gente está aqui na expectativa da publicação da norma que vai regular aqui o seguro de vida universal. Do ponto de vista estratégico da SUSEP, essa é uma norma essencial, super importante. A gente tem de fato reunido todos os esforços para fazer com que essa norma ela saia com a maior brevidade possível. A gente teve nesse meio do caminho a Lei 15.040, que precisou fazer com que a gente desse alguns passos para trás para conseguir adequar a norma ali que já tinha sido colocada à consulta pública para ali as disposições contidas na lei. E também estamos reunindo, obviamente, todos os esforços perante o Ministério da Fazenda, perante a Receita Federal, para fazer com que esse seja um produto de fato acessível e acessado pela nossa população brasileira, tendo ali em vista o potencial de inclusão social que esse produto ele tem ali a resultar no mercado, né? A gente também está tendo agora uma revisão muito intensa do estoque normativo da SUSEP, tendo em vista a 15.040. A gente obviamente não antecipou ainda publicamente quais normas serão mudadas, porque justamente a gente está nesse processo de avaliação interna sobre os efeitos da lei nos diversos normativos aqui da SUSEP, mas em se tratando de seguro de vida em produtos relacionados à pessoa, a gente tem as normas de acumulação, a gente tem as normas relativas a risco de pessoa, riscos de pessoas, as normas relativas à intermediação também de seguros, que serão bastante relevantes também do Instituto 40, a relação dos estipulantes, que também no âmbito de seguro de vida tem muita relevância, os microseguros, a assistência financeira, então tudo isso faz parte desse arcabouço que a gente está estudando aqui para ser submetido ao público o quanto antes, para que a gente consiga regular e democratizar ali a discussão sobre as mudanças normativas que vão vir com essa publicação da lei, né? E tem também, obviamente, todas as mudanças, trabalho longo aqui em 2025. Puxado. E a gente tem também a regulação da Lei Complementar 213, que traz ali para o mercado novas entrantes, né? A gente tem as cooperativas e a gente tem ali as associações que poderão operar em determinados mercados, então isso também é algo que intensamente está sendo bastante discutido no âmbito da SUSEP e que tem também um efeito, um impacto nos seguros de pessoas em sentido amplo, né? A gente tem, obviamente, muitas demandas aqui regulatórias para o ano de 2025, principalmente relacionadas a essas 2 leis, e é algo também que vem batendo muito a nossa porta aqui da SUSEP, que por meio de projetos de lei que são públicos, né, e há uma demanda do Poder Legislativo bastante intensa nesse sentido, que é tratar especificamente do acesso dos beneficiários ali ao seguro de vida, né? Como é que o Estado, como é que as seguradoras podem ali se munir de instrumentos para fazer com que esse acesso ao capital segurado ele seja viabilizado de uma forma mais ágil, mais acessível por parte daquele beneficiário que muitas vezes desconhece ali que a pessoa, o ente falecido, ele tem ali um seguro de vida, uma previdência contratada, né? Obviamente essas são questões que vêm ali à tona e que vem trabalhado muito. A gente tem o sandbox regulatório também, que infelizmente ele não tem uma abrangência muito grande por parte das seguradoras que tem autorização temporária com relação
a produtos relacionados aos ramos de pessoas, né? A gente tem uma parcela ainda muito pequena, acho que de 3% relacionada a produtos de acidentes pessoais. Temos também uma parcela de funeral, de produtos que tem ali essa cobertura funerária, mas ainda está muito aquém do que a gente deseja do ponto de vista aqui do sandbox regulatório, né? A ideia é que de fato seja esse um caminho aberto para que as pessoas e as empresas elas testem os seus produtos no ambiente regulado, e eu acho que o seguro de vida tem um potencial inovador enorme e que pode ali se utilizar do sandbox regulatório como instrumento ali de propagação de inovação, né? Então, eu acho que são esses pontos basicamente que eu teria a dizer do ponto de vista regulatório, né? Obrigada. Obrigado, Júlia. Queria uma salva de palmas para a Júlia. Agradecer a sua participação, o seu tempo. A gente sabe que a agenda é super corrida, mas o fato da gente estar aqui reunido, então agradecer mais uma vez, Júlia e Suzana. Muito obrigada. Com o CVG São Paulo. E vou dar continuidade aqui, né, Luciano, ao nosso cronograma, por favor. Sentar aqui. E vamos lá, mês de maio é um mês especial. Mês especial para o CVG São Paulo. É o mês que a gente faz aniversário. E esse mês, no dia 25 de maio, daqui a alguns dias, a gente completa 44 anos. Então a gente queria aproveitar esse momento para pedir para todo mundo fazer um brinde aqui pelo CVG, para a gente brindar juntos, né, Anderson? Chamar os conselheiros aqui também, aqui próximo ao nosso público, para a gente brindar junto, por favor. Anderson e demais conselheiros, por favor. Discute, faz favor. Dilmo, Ronaldo e Silas. Bom, senhores, obrigado. Na realidade, a gente demorou, né, fazer parte dessa instituição. Um momento tão importante, né, desses encontros, desse momento que a gente tem de compartilhar, de aprender com toda a programação que o CVG tem, as palestras que nós acabamos de assistir, a interação. E tudo isso acaba tomando uma relevância extremamente importante quando eu vejo na mídia como top as matérias sobre bebidas reborn. Então, isso faz a diferença. Então, estou muito feliz. Agradecer a Tóquio Marine, que foi quem fez a minha indicação, a diretoria que recém tinha assumido e que aprovou a minha indicação. Eu vou me entregar bastante para poder corresponder aí à magnitude desse clube. Obrigado. Obrigado, Domingos. Vamos tirar um lado aqui da nossa festa virtual. Eu quero agradecer ao Anderson, que não conheceu, que há muitos anos, foi presidente do CVV, me convidaram para continuar essa atuada no mercado, a gente desfilava porque tinha muitos trabalhos. E agora, diferente do meu amigo aqui, não tem muito o que aprender, eu vou só ouvir. E eu sempre falava para o meu amigo Osmar Castri, né? Se ele ensinou segunda devida, ensinou só para meia dúzia, né? Porque até hoje eu trabalho com vários corretores do tema da minha base, 3 mil corretores de seguros. É uma dificuldade evidente. Eu falo isso, Anderson, porque os corretores só pensam no imediatismo do dia a dia, que é o automóvel. E a gente tem que praticar outras práticas no mercado. E aproveitando que a Suzane está aqui, eu sempre falei, dentro do Valente, da Tóquio Marine, do micro seguro, né? Foi muito falado na época, né? Todo mundo queria fazer micro seguro, até com o governo, tudo. Até hoje eu estou esperando esse micro. Acho que eles ficou de micro do lado, né? Mas eu acho que seguro de vida, no meu entender, até comentei isso com o Anderson, é um produto institucional que o próprio governo e as próprias seguradoras têm que praticar esse dia a dia. Colocar na cabeça da população brasileira o que é um seguro de vida. Isso tem que ser um negócio institucional. Não adianta uma seguradora fazer um programa aqui, um programa ali, e o negócio abafa. Mas eu acho que a juventude que está entrando hoje aí no nosso mercado, a coisa está mudando.
né? E eu aposto muito nisso. Fiquei muito agradecido, Anderson, né? E meus amigos que me convidaram para estar, até o Felipe me devia para o Kobayashi. O Kobayashi, olha, ele falou, mas aqui muito. Não, mas ele deu a benção, né? Então, eu estou aqui. Obrigado, né, por fazer parte, né? Que a gente faz parte de muita associação aqui do mercado segurador. E mais uma associação que eu faço parte hoje, pode ter certeza, se depender de mim, estou presente. Obrigado. Ô Jorge, a provocação do Jorge eu acho que tem que ser válida e todos nós temos que nos unir, né? E aqui eu acho que o CVG é o momento ideal, o lugar ideal para que todos nós, seguradores, assessorias, corretores de seguros, a imprensa aqui especializada, cada dia a gente se una mais e fale mais sobre o seguro de vida. Realmente, fácil não é, mas conosco aqui, com essa turma boa, tenho certeza que a gente vai conseguir começar a virar essa situação. Obrigado, viu, Jorge? Chegou no Brasil no 2 de novembro para cá com as caravelas e houveram alguns marcos históricos, alguns desafios a serem superados. Estou na serviço há 40 anos e houve sempre um mito da dificuldade da distribuição do seguro de vida individual. O seguro de vida é realmente inclusivo. Jorge está falando aqui da dificuldade das assessorias de distribuir seguro de vida através dos seus corretores, pela sua jornada já tão difícil. E ontem fiz aniversário, na minha opinião, pai do seguro de vida individual no Brasil. Não sei se eu sei do EG, se ele tivesse um grupo, uma entidade chamada CVI, o seguro de vida individual, com certeza deveria ter na porta uma estátua em nome de Josomar Souza. Josomar é um profissional que se dedicou durante muitos anos a acordar de madrugada para poder visitar médicos nos plantões, para convencer a eles como era importante do futuro da sua família, do seu bem-estar, a adquisição do seguro de vida individual. Isso não é uma metáfora, não é uma analogia, ele fez isso mesmo. Josomar é um profissional que colocou o Brasil no patamar diferenciado na Million Dollar Round Table, na MDRT. Ele foi um precursor da importância desse instrumento para colocar o seguro de vida do Brasil dentro dos mesmos padrões internacionais. Eu tive o privilégio de indicá-lo para ser o Country Chair da MDRT. Ele ocupou esse cargo com um impacto jamais imaginado por essa instituição no Brasil, surpreendendo inclusive a organização na sua matriz. No meio dessa jornada, ele se deu o luxo de ter um ataque do coração e quase morrer, e deixar todos nós hoje é conhecido como coração valente. E José é uma pessoa que... Ontem, Rogério, da DGL, fez um texto lindo para ele, e ele emociona todos nós que realmente amamos o seguro, o Instituto do Seguro. O seguro de vida é um seguro que é uma declaração de amor. O seguro de vida é um seguro muito especial. No mundo, a gente deve separar do seguro de ramos alimentares e do seguro de pessoas. A única diferença dos dois tipos de seguros é que um vai acontecer. As pessoas vão passar. E quem tem o cuidado de pensar na sua família, no seu bem-estar, de manter o respeito, a comida na mesa, o supermercado pago, a escola das crianças em dia, faz o seguro de vida individual.
E se hoje no Brasil essa penetração tem crescido, é decorrente de Josumar Souza e da Vista Liber e das milhares de pessoas que ele treinou para serem seus concorrentes. Não sei se ele ainda faz esse trabalho, mas ele abriu o seu escritório para ensinar para as pessoas como se vendia seguro de vida individual. Ontem, esse homem, que deve ter 2 aniversários por ano, que na data do ataque do coração ele deve começar a celebrar de novo, nosso amigo Coração de Valente deveria receber uma salva de palmas de todos nós, porque Josumar é o seguro de vida no Brasil. Josus, gratidão por tudo que você fez pelo nosso mercado. Então, para fechar aqui agora, mais uma vez agradecer a todos que vieram aqui hoje. Espero que vocês tenham aproveitado muito aqui o nosso almoço, a palestra da Júlia. E vamos encerrar aqui a nossa fala agradecendo mais uma vez. Então, se conectem com a gente, @CVGSP no Instagram e nas redes sociais. E estamos aí à disposição para o mercado. Muito obrigado.